galerinha linda do sexto ano, tudo belezinha com vocês? Vamos lá estudar matemática? Espero que esteja todo mundo animado, hein? Então vamos lá. Olha só, então aqui, quais serão os nossos objetivos dessa aulinha de hoje? Então será relembrar, né, o que são quadriláteros, tá? Depois disso, conhecer as especificidades dos paralelogramos, tá? Que é o quadrado, o retângulo e o losango, tá bom? Vamos dentro dos quadriláteros conhecer como se fosse uma outra família, né? Então tem a família dos quadriláteros e dentro dos quadriláteros nós podemos classificar algum deles em paralelogramos, que é o quadrado, o retângulo e o losango, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Você lembra das características de um quadrilátero? Lembra o que é um quadrilátero? Como que a gente pode identificá-lo como quadrilátero? E, né, o que o nome paralelogramo significa para você? Pensa um pouquinho nesse nome, né? Paralelogramo, né? Paralelogramo. O que significa isso? Tem alguma coisa com paralelo, né? Acho que tem, né? Ó, esse pedacinho, paralelo, né? Então, isso já diz muita coisa, tá? Então, assim, ó, esse polígono aqui abaixo, que tá desenhadinho, tá? Ele é um quadrilátero. Por quê? Porque ele tem 4 lados, se a gente observar, né? Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ladinhos. Então, sempre que tiver 4 ladinhos, assim, né? Formado por esses segmentos de reta, né? Por essas retinhas, né? Esses segmentos de retinha aqui, ele vai ser chamado quadrilátero, isso mesmo, tá? Ele também vai ter 4 ângulos internos, né? Que tem aqui, ó, 4 ângulos. 1, 2, 3, 4, tá? Lembra que no triângulo tinha 3? Então, nos quadriláteros vai ter 4, tá bom? E ele também tem o que nós chamamos de vértices, né? Os 4 vértices, que são as pontinhas dele, né? O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Então, ele tem tudo 4, né? Tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, tá bom? Então, isso aí é um quadrilátero, tá? Alguns quadriláteros têm características especiais e, por isso, recebem, né, nomes especiais, tá bom? Então, como quadrado, como retângulo, então ele já tem esses nomes especiais, porque tem alguns quadriláteros que eles não recebem nenhum nome. Por exemplo, esse aqui, ele não tem nenhum nome especial, ele é apenas um quadrilátero. Agora, o quadrado já recebe um nome especial, ele é um quadrado, porque ele tem as suas características, né? Ele tem 4 lados, tem 4 ângulos de 90 graus, e assim vai, tá bom? Então, tem alguns que são especiais e nós vamos estudar isso. Tá? Então, você poderia me dizer o nome de algum quadrilátero que você conhece e as suas características especiais? Será? Eu já falei um deles, né? Então, a gente tem aqui, ó, os paralelogramos, eles são quadriláteros que apresentam 2 pares de lados paralelos, isso mesmo. Então, sempre que a gente fala paralelogramos, ele tem esses 2 pares paralelos. O que é paralelos? É quando a gente, né, está caminhando lado a lado, eles são paralelos, ou seja, né, eu tenho 2 linhas e elas nunca vão se encontrar, nunca vão fazer um xizinho ou uma cruzinha, elas vão sempre estar lado a lado, infinitamente, lado a lado. É igual quando a gente fala ruas paralelas, elas são paralelas, lado a lado, uma do ladinho da outra, tá? Agora, se eu falo que elas, né, se elas estão se cruzando, se elas têm algum pontinho em comum, elas vão formar um X, elas vão formar uma cruzinha, elas vão se encontrar em alguma forma. Agora, quando eles são paralelos, não. Se a gente estender, por exemplo, esse ladinho com esse ladinho, a gente vai verificar que eles sempre vão ser paralelos. A mesma coisa acontece aqui, né? Se eu estender esses outros 2 ladinhos, eles nunca vão se encontrar, nunca vão fazer um xizinho assim, eles vão sempre ficar lado a lado. Por isso que eles são paralelos, ou seja, tem os 2 pares, né? Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Isso acontece aqui também, ó. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Esse ladinho é paralelo a esse e esse ladinho é paralelo a esse, tá? Então, por isso que eles são chamados de paralelogramos. Tem os 2 pares paralelos, porque tem alguns quadriláteros que isso não acontece, que nem sempre vão ser, tá? E aí, observe aqui comigo, olha só. Então, tendo esses 2 pares de lados paralelos, até se a gente observar aqui, ó, de azulzinho, então ele é paralelo, ou seja, nunca vão se encontrar. Então, paralelos. Esses 2 vermelhinhos são paralelos, tá? E aqui também acontece isso, ó, paralelos. Mesmo que eu estenda essa retinha infinitamente, né? Eu vou estendendo ela,
eles nunca vão se encontrar. Claro, os lados opostos, né? Então, azul com azul, vermelhinho com vermelhinho. Aqui também, ó, azulzinho com azulzinho, se eu estender, eles nunca vão se encontrar, vão ser sempre paralelos, tá? Então, isso que é a característica dos paralelogramos, tá? São quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos, tá bom? Entre os paralelogramos, existem alguns, né, que recebem nomes especiais por causa das suas propriedades, tá? E aí, vamos observar isso aqui comigo, olha só. Das imagens abaixo, pensa lá comigo, ó. Identifique aqueles que são paralelogramos, ou seja, que possuem dois, né, pares de lados paralelos. Então, aqui a gente tem, ó, 8 imagens, 8 figurinhas, que é para vocês tentarem analisar, já tentarem verificar qual deles que são paralelogramos, tá bom? Depois nós vamos estudar, claro, a característica de cada um deles, tá? Então, a professora vai dar aquele tempinho para vocês anotarem aí, anotem qual deles, né, que são paralelogramos. Aí depois eu já retomo aqui para a gente verificar isso, tá bom? Então, tempinho aí para vocês. E aí, galerinha, conseguiram identificar? Acho que sim, né? Ficou fácil verificar dois ladinhos paralelos. Vamos lá comigo, então? Então, a imagem já diz, ó, identifiquem ali, né? O exercício já fala, né? Identifique aqueles paralelogramos, ou seja, que possuem dois pares de lados paralelos. Então, se a gente observar aqui, nós vamos ter aqui o retângulo, não é verdade? Se a gente estender esses dois ladinhos dele, eles nunca vão se encontrar. Esses outros dois aqui também não, eles são paralelos, estão lado a lado. No 2 também, a gente também tem um retângulo, que também acontece isso, esse lado maior, ele é paralelo, esse ladinho menor também é paralelo. Acontece isso com o quadrado também, então aqui, ó, paralelo, aqui no 6, né? Paralelo, tá? No 5 também, ó, paralelo e paralelo.
Aqui nós temos no 4 um losango, que também vai acontecer isso. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, tá? Agora já esses outros aqui não vai acontecer. O 3 ali, porque a gente tem até um triângulo, né? Não tem como. E ele vai se encontrar, né? Porque esses dois ladinhos aqui, ó, quando eu estendo eles, ó, já se encontrou, né? Aqui também, olha só, nós temos um quadrilátero, conhecido como trapézio, que esses dois lados são paralelos. Mas esses outros dois, pensa lá, você estendendo, ó, vai chegar uma hora que eles vão formar um xizinho, que eles não vão ser paralelos. Então, esse lado aqui não é paralelo a esse. Tá? E aqui também, se a gente estender alguns ladinhos aqui, ele não vai ser paralelogramo também, tá? Então, estendendo já esses dois aqui com esse aqui, já vai se encontrar e não vai dar certo. Então, o paralelogramo tem sempre esses pares de lados aí paralelos, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. E aí, olha só, os paralelogramos que apresentam todos os ângulos retos são chamados de retângulos, isso mesmo. Então, retângulos são paralelogramos que têm uma característica especial. Tá aí um dos paralelogramos que possui essa característica especial, um quadrilátero que recebe um nome especial, que a gente já conhece bem, né, o retângulo, né? Todos já vimos falar alguma vez o retângulo. Ou seja, qual que é a característica especial do retângulo? Ele possui 4 ângulos retos. O que é ângulo reto? São ângulos de 90 graus. Então, aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, tá? Então, todo retângulo possui essa característica de ter esses 4 ângulos retos. Tá? Então, além de ele ser um paralelogramo, ele tem essa característica especial dentro dos quadriláteros e ele se chama retângulo, tá bom? E agora temos um outro aqui também, que ele também tem característica aí especial. Então, a gente chama esse de losango. E os losangos também são paralelogramos especiais, tá? Ou seja, eles também possuem suas características especiais. Ele vai ter sempre esse formatozinho, que ele vai lembrar ali uma pipa, né? Um balãozinho, uma pipazinha, né? Então, ele vai ter sempre esse formatozinho, tá? Esse lado oposto, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, e ele é conhecido como um dos quadriláteros especiais, que ele recebe um nome, tá? Porque além de ele ser quadrilátero, ele é chamado de losango, tá? Então, já vimos o retângulo, já falamos do losango. Agora, vamos falar de quem? Dos quadrados. Muito bem, né? O quadrado também. Ele tem todos os ângulos retos e, além dele ter todos os ângulos retos, ele tem todos os lados iguais. Então, o quadrado, além dele ter todos os ângulos de 90 graus, igual do retângulo, ele também tem todos os lados iguais, tá? Então, o quadrado, ele é um paralelogramo e o retângulo, então, o quadrado é um paralelogramo, é um retângulo e é um losango também, isso mesmo. Então, por quê? Porque ele tem os lados iguais, ele tem ângulos de 90 graus, então o quadrado ele pode ser, né, classificado como paralelogramo, como retângulo e como losango, tá? Então, o quadrado ele é super especial, né? E a gente conhece muito bem, né? Porque se a gente observar o quadrado, se a gente girar o quadrado, ele vai virar um losango. Não é verdade? Ele vai girar. Claro, nem todo losango vai ser um quadrado, porque vai depender das medidas, se são todas iguais, né? Então, é uma característica do losango que tem todos os lados iguais. Nem todo losango vai ter isso, tá bom? Então, aí a gente já observou esses três, o quadrado, o retângulo e o losango. Recebem nomezinhos especiais, tá? Então, resumindo, olha lá comigo. Então, a gente tem os paralelogramos. Dentro dos paralelogramos, nós temos retângulo, losango e quadrado. E o que a gente pode observar? Que no retângulo, todos os ângulos são retos. Essa é a característica dele. No losango, todos os lados com a mesma medida, tá? E no quadrado, todos os ângulos são retos e todos os lados têm a mesma medida. Isso mesmo. Então, aí a gente consegue observar isso, tá? Então, dentro desses três, né, retângulo, losango e quadrado, nós conseguimos classificá-los em paralelogramos e identificar as suas características especiais, tá bom? Agora, que tal a gente praticar mais um pouquinho? Olha lá. As retas A e B, que estão indicadas de vermelhinho na figura, né? As retinhas A e B, são paralelas. Olha lá. Helena desenhou alguns quadriláteros, como ali na figura 1, na figura 2, na figura 3, na figura 4 e na figura 5. Então, temos 5 quadriláteros, tá? Observe atentamente os desenhos que Helena desenhou, né? E responda essas perguntinhas aqui. Quais dessas figuras são paralelogramos?
dentre os quadriláteros, né, qual figura é um retângulo e qual delas é um quadrado? Olha só, né? Então agora ficou um desafio aí para vocês. Tenho certeza que vocês vão, ó, acertar de primeira, né? Então vou dar um tempinho para vocês, eu já retomo para fazer a correção. E aí, gente, conseguiram identificar ali? Conseguiram responder? A A e a B? Ah, espero que sim, hein? Vamos ver como é que ficou esse negócio? Não? Então, olha lá. Na letra A, então ele estava pedindo quais dessas figuras são paralelogramas. Então, se a gente observar, o que tem o paralelogramo? São paralelos, possuem dois pares de lados paralelos, tá? Então, aqui na figura 1, esses dois ladinhos são paralelos e esses dois são paralelos. Então, ok, né? Então, 1 é paralelogramo. Na figura 2, esses dois ladinhos são paralelos. Mas aqui já não, né? Ó, esses dois ladinhos, quando eu estico, ele vai formar um xizinho, ó. E não é, tá vendo? Ó, ele não vai ser sempre, vai chegar uma hora que eles vão se encontrar. Então, não é paralelogramo. O quadrado é paralelogramo, né? Esse lado é paralelo a esse, como esse lado é paralelo a esse. Na figurazinha 4 temos um retângulo que também é paralelo, né? Ó, paralelo, paralelo, paralelo e paralelo. E na figura 5 nós temos algo semelhante com a figura 2. Nós vamos ter esses dois ladinhos paralelos, mas esses dois aqui, como são um pouquinho mais, né, inclinados, vai chegar uma hora que eles vão se encontrar e formar lá um xizinho. Então, já não é paralelo, tá bom? Então, a 1, a 3 e a 4, como está selecionado aqui,
são paralelogramos, tá? Agora, na letra B, dentre, né, os quadriláteros, qual deles que são retângulo e qual deles que é quadrado? Então, nós temos como retângulo, nós temos ali, né, a figura 3 e a figura 4. Então, a figura 3 e a figura 4 a gente pode considerar retângulo, tá? Já o quadrado é somente a figura 3. Tá? Por que essa diferença, né? Porque no retângulo, no caso, a gente tem ali, né, que ele pode ser, nós temos ali no retângulozinho 4 ângulos e os lados eles podem ser diferentes, isso pode acontecer. Já no quadrado, os lados não são diferentes, os lados são iguais. Então, a gente pode ter um retângulo que ele pode ser considerado um quadrado, né? Porque ele vai ter ali os ladinhos iguais, isso pode acontecer. Agora, o contrário não. No quadrado, não podemos ter lados diferentes. Então, no quadrado, a gente não pode considerar um retângulo como um quadrado. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, continuando aqui, que chegou uma hora bem bacana da nossa aula, né? Que é o Matific. Você já acessou? Já entrou lá na plataforma www.matific.com.br? Tem vários jogos lá esperando por você. Esses joguinhos são bacanas, que eles reforçam o seu aprendizado e te ajudam aí a desenvolver uma espécie de raciocínio, uma espécie de conhecimento matemático. Isso ajuda você na hora aí, né, de aperfeiçoar os seus conhecimentos, tá bom? Então aproveita, entra lá e acesse, utilizando quem? O seu @escola, tá bom? Então o acesso de vocês é com @escola. E que tal a gente jogar um pouquinho? Vamos lá? E aí, gente, bora lá para mais um joguinho aqui do Matific e agora vamos exercitar os paralelogramos. Olha só, tema da nossa aulinha. Então aí, os paralelogramos, eles possuem dois ladinhos paralelos, né? Então se a gente observar esse roxinho, esse lado é paralelo a esse. Esse lado é paralelo a esse, então a gente consegue considerá-lo como um paralelogramo. Isso acontece com esse, que é semelhante, e com esse aqui também. E além disso, tem esse verdinho. Agora, esses outros aqui já não dá muito certo, né? Porque se a gente estender, por exemplo, nesse rosa grandinho aqui, ó. Se você estender essa lateral lá em cima e essa lateral, eles vão se encontrar. Eles vão formar um X aqui em cima. Então, ele não tem os dois lados paralelos, né? Os dois lados opostos. Esse lado é paralelo a esse, mas esse daqui não é. E isso vai acontecer com esses outros também, tá? Então, dando um prontinho, choveu estrelinha, porque deu certo, né? E aí, você pode ir treinando cada vez mais. Agora tem que tomar cuidado, ó. Toque em todos os quadriláteros que não sejam paralelogramos. Então, agora é o contrário. Então, podemos observar que esse não é, esse lado não é paralelo a esse, e assim vai, né? Você vai observando os ladinhos paralelos, ó. Prontinho? Foi? Também choveu estrelinha. E aqui, nesse caso, são 5 fases, tá? Para você ir jogando, tá? Aí aqui, ó, toque em todos os trapezoides. Então, os trapezoides, eles são aqueles que não são paralelogramos. Então, você também vai ir clicando lá, ó, tá? Ó, mesma coisa, tá bom? E aí, ó, quando você clica errado, esse daqui não é um trapezoide. O trapezoide, ele tem essa característica, porque ele tem dois ladinhos ali paralelos, tá? Então, esse daqui. E quando você clica errado, ó, ixi, começa a encher tua tela. Aí complica, hein? Mas então se divirta, acesse, tente jogar, tente, né, aperfeiçoar ainda mais os seus conhecimentos e a gente já se vê lá na telinha. E aí, gente, gostaram do jogo? Viu que a tela ficou bem colorida lá, né? Bem com um monte de quadrilátero, né? Então tá. Espero que vocês tenham gostado, acessem lá e joguem bastante, tá bom? Então aqui, olha só, nessa aula, o que nós estudamos, né? Fica até mais fácil de visualizar nesse resuminho aqui. Então, nós falamos sobre os paralelogramos, verificamos que o retângulo, o losango e o quadrado são, né, paralelogramos, que todos os ângulos do retângulo são retos, que no losango, o que a gente pode identificar? Todos os lados têm a mesma medida e que no quadrado nós podemos perceber que todos os ângulos são retos e todos os lados têm a mesma medida, tá bom? Belezinha? Então a prof espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre os quadriláteros e os paralelogramos, tá? Um abraço bem apertado, ó, até mais!